O lar adventista. Vantagens do campo. Um pedaço de terra e um lar confortável. Sempre que possível, é dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Não considereis privação quando fordes chamados a deixar as cidades e mudar para o campo. Há ali ricas bênçãos à espera de que delas se apropriem. Segurança econômica. Repetidas vezes o Senhor tem instruído que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades, levando-as para o campo onde podem produzir suas próprias provisões, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora a acatar a instrução dada inúmeras vezes. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Conselho a um morador de cidade. Far-vos-ia bem pôr de lado vossas perplexidades e cuidados e procurar um retiro no campo, onde não há fortes influências para corromper a moral de um jovem. Não ficareis inteiramente livres, é certo, das contrariedades e cuidados no campo, mas evitareis muitos males e fechareis a porta ao dilúvio de tentações que ameaçam dominar o espírito de vossos filhos. Eles necessitam ocupação e variedade. A monotonia do lar deixa-os nervosos e inquietos, e eles têm caído no hábito de se misturarem com os garotos viciados da cidade, adquirindo assim uma educação de rua. Viver no campo lhes será benéfico. Vida ativa ao ar livre desenvolve a saúde tanto da mente como do corpo. Devem ter um jardim para cultivar, onde possam encontrar ocupação agradável e útil. O estudo de plantas e flores tende a melhorar o gosto e o discernimento, enquanto que a familiaridade com a bela e útil criação de Deus tem uma influência enobrecedora e refinadora sobre a mente, levando-a ao Criador e Senhor de todos. Bênçãos asseguradas aos moradores do campo. Nas profundezas da terra há bênçãos ocultas para os que têm coragem, disposição e perseverança para ajuntar seus tesouros. Muitos agricultores têm falhado em arrancar do solo adequado lucro, porque empreendem um trabalho como se ele fosse ocupação degradante. Não veem que há nele uma bênção para si e suas famílias. Trabalho que ativamente refina o caráter. No cultivo do solo, o obreiro ponderado descobrirá que se apresentam diante dele tesouros de que pouco suspeitava. Ninguém poderá ser bem-sucedido na agricultura ou na jardinagem sem a devida atenção às leis envolvidas nestes misteres. Devem ser estudadas as necessidades especiais de cada variedade de planta. Variedades diferentes requerem solo e culturas diferentes. De conformidade com as leis que regem a cada uma dessas variedades é a condição para o êxito. A atenção exigida na transplantação, para que nem mesmo a radícula fique estorvada ou mal colocada, o cuidado das plantinhas, a poda e a rega, o abrigo da geada à noite e do sol ao dia, a remoção das plantas daninhas, das doenças e pragas de insetos, a disposição geral, todo esse trabalho não somente ensina lições importantes relativas ao desenvolvimento do caráter, mas é em si mesmo um meio para aquele desenvolvimento. O cultivo da cautela, paciência, atenção aos detalhes, obediência às leis, transmite um ensino muitíssimo essencial. O contato constante com o mistério da vida e o encanto da natureza, bem como a ternura suscitada com o servir a estas belas coisas da criação de Deus, propendem a despertar o espírito, purificar e elevar o caráter. Deus instruirá e ensinará. Aquele que ensinou Adão e Eva no Éden a cuidar do jardim gostaria de instruir os homens hoje. Há sabedoria para aquele que maneja o arado e planta e semeia a semente. A terra tem seus tesouros escondidos, e o Senhor gostaria de ter trabalhando o solo milhares e dezenas de milhares que estão aglomerados nas cidades à espera de uma oportunidade para ganhar uma bagatela. Os que tomam suas famílias e as levam para o campo colocam-nas onde terão menos tentações.
Os filhos que se acham na companhia de pais que amam e temem a Deus estão em todo sentido melhor situados para aprender do grande mestre, o qual é a origem e fonte de sabedoria. Têm eles oportunidade muito mais favorável de se tornarem aptos para o reino do céu. Plano de Deus para a terra de Israel. Por desobediência a Deus, Adão e Eva perderam o Éden, e por causa do pecado toda a terra foi amaldiçoada. Mas se o povo de Deus seguisse as instruções, sua terra seria restaurada à fertilidade e beleza. Deus mesmo lhes dera ensinos quanto à cultura do solo e deveriam cooperar em sua restauração. Assim, toda a terra, sob a direção de Deus, se tornaria uma lição objetiva da verdade espiritual. Como em obediência à sua lei moral, o coração do povo deveria refletir os atributos de seu caráter. Lições espirituais no viver diário. Deus nos tem rodeado do bonito panorama da natureza para atrair e interessar o espírito. É seu intento que liguemos as glórias da natureza com seu caráter. Se fielmente estudarmos o livro da natureza, verificaremos ser ela frutífero campo à contemplação do amor e poder infinitos de Deus. Cristo não ligou seus ensinos somente com o dia de repouso, mas com a semana de trabalho. No arar e no semear, no lavrar e no colher, ensina-nos a ver uma ilustração de sua obra de graça no coração. Deseja que em cada ramo de trabalho útil e em cada associação da vida achemos uma lição da verdade divina. Então, nossa atividade cotidiana não mais nos absorverá a atenção para nos levar a esquecer de Deus. Continuamente nos lembrará o Criador e Redentor. O pensamento em Deus, qual fio de ouro, passará entretecido em todos os nossos cuidados e ocupações domésticas. Para nós, a glória do seu semblante repousará novamente na face da natureza. Estaremos aprendendo novas lições de verdades celestiais e crescendo à semelhança de sua pureza. Leis idênticas governam a natureza e a humanidade. O grande mestre punha seus ouvintes em contato com a natureza, a fim de ouvirem a voz que fala em todas as coisas criadas, e quando o coração deles se sensibilizava e o espírito se achava numa disposição de receptividade, ele os ajudava a interpretar os ensinos espirituais das cenas sobre que pousava seu olhar. Em seus ensinos havia algo para interessar a todo o espírito, para apelar a todo o coração. Assim, a lida diária, em vez de ser mera rotina de labutas, despojada de pensamentos elevados, iluminava-se e erguia-se pelas constantes lembranças de coisas espirituais e invisíveis. Dessa maneira devemos ensinar que aprendam as crianças a verem a natureza uma expressão do amor e da sabedoria de Deus, que o pensamento e o respeito dele se entrelace com pássaros, flores e árvores, que todas as coisas visíveis se tornem para elas os intérpretes do invisível, e todos os acontecimentos da vida sejam os meios para o ensino divino. Aprendendo elas assim as lições que há em todas as coisas criadas e em todas as experiências da vida, mostrai que as mesmas leis que dirigem as coisas na natureza e os fatos da vida são as que nos governam, que foram dadas para o nosso bem, e unicamente na obediência às mesmas podemos encontrar a verdadeira felicidade e êxito. Lições práticas de agricultura. Dentre as lições quase inumeráveis ensinadas pelos vários processos do crescimento, algumas das mais preciosas são apresentadas na parábola do Salvador, sobre a semente. Contém lições para idosos e jovens. A germinação da semente representa o começo da vida espiritual, e o desenvolvimento da planta é uma figura do desenvolvimento do caráter. Procurando os pais e professores ensinar estas lições, este trabalho deve fazer-se prático. Que as próprias crianças preparem o terreno e semeiem a semente. Enquanto trabalham, o pai ou o professor pode explicar o jardim do coração, com a boa ou má semente ali semeada, e mostrar que, como o jardim deve ser preparado para a semente natural, assim deve o coração ser preparado para a semente da verdade. Ninguém se estabelece em um trecho de terra inculta com a expectativa de que de pronto ela forneça uma colheita.
Deve empregar no preparo do solo um trabalho diligente, perseverante, bem como na semeadura e cultura da plantação. Semelhantemente, deve ser na semeadura espiritual. Hábitos errôneos como erva daninha. Sendo possível, a casa deve ser fora da cidade, onde as crianças possam ter terreno para cultivar. Tenha cada uma delas um pedaço de terreno para si, e ao lhes ensinardes a fazer uma horta, a preparar o terreno para a sementeira e a importância de arrancar toda a planta daninha, ensinai-lhes também quão importante é excluir da vida todo o costume feio e prejudicial. Ensinai-os a combater os maus hábitos, assim como fazem as plantas daninhas na horta. Levará tempo para se ensinarem estas lições, mas valerá a pena e muito. Ambiente familiar, exemplo de nossas crenças. Os pais estão na obrigação perante Deus de tornar os arredores do lar uma representação da verdade que professam. Podem então dar lições corretas a seus filhos e estes aprenderão a associar o lar terreno com o celestial. A família aqui precisa, tanto quanto possível, ser um modelo da família do céu. Então, a tentação de condescender com o que é baixo e vil perderá muito de sua força. Os filhos devem ser ensinados que são apenas aspirantes aqui e ser educados para se tornarem habitantes das mansões que Cristo está preparando para os que o amam e guardam os seus mandamentos. Esta é a mais alta tarefa que os pais têm de desempenhar: estabelecer lares no campo. Por todo o tempo em que Deus me der poder para falar a nosso povo, continuarei a convidar os pais a que deixem as cidades e formem lares no campo, onde possam cultivar o solo e aprender do livro da natureza as lições de pureza e simplicidade. As obras da natureza são ministros silenciosos de Deus, a nós dados para que nos ensinem verdades espirituais. Elas nos falam do amor de Deus e declaram a sabedoria do grande artista. Eu amo as belas flores. Elas são lembranças do Éden, apontando o bendito país em que, se formos fiéis, logo entraremos. O Senhor me está guiando a mente para as salutares propriedades das flores e árvores.